De volta com o Educador em Entrevista. Hoje converso aqui com o secretário municipal de Educação, Vitor. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, a Bruna. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Educadora. É sempre um prazer estar aqui, podendo falar sobre assuntos tão relevantes para a nossa comunidade. Também na companhia da secretária de Saúde, Bruna. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Vitor. E a todos que acompanham hoje na TV Educadora. Também agradeço pela oportunidade de poder estar aqui falando sobre as políticas públicas de saúde do nosso município. Bom, tivemos aí recentemente, né, uma ação, segundo o Congresso Municipal, agora ganha o aspecto nacional também com a parceria do Claretiano, né, tratando de um tema que cada vez mais a gente compreende na nossa rotina, sempre esteve lá, mas a gente começa a entender de uma maneira mais ampla, que é o autismo, não é? Como é que foi para vocês, não é, esse ano, essa ampliação aí, não é, do foco do Congresso, e em especial a temática e o olhar desse ano? Começando pela Bruna. Bom, Luciano, este ano, né, para quem conseguiu acompanhar, o município realizou em parceria com o Claretiano o segundo congresso voltado ao autismo. E foi de suma importância porque nós pudemos, né, articular por meio de palestras, workshops, oficinas, abordagens com conteúdos para conscientização, para compartilhamento de conhecimentos, principalmente, porque nós acreditamos que a partir do conhecimento nós conseguimos transformar a realidade no sentido do respeito, da empatia e também para o planejamento das políticas públicas, das ações ali voltadas a essa população, que inclusive, né, nós temos diversas ações intersetoriais, inclusive com a Secretaria de Educação, para que dia a dia nós possamos, né, melhorar o atendimento voltado aos pacientes com autismos aqui em Batatais. E Vitor, é bacana, né, quando a gente pensa justamente na questão, né, de se debater, de se ter essa ação mais ampla, porque permite inclusive, né, ver ações, atividades que a gente ainda não teve contato que podem ser implantadas. Pois é, Luciano, eu acho que o Congresso ele traz esse momento de reflexão, mas também nos apontando a partir de um diálogo para a construção de políticas públicas cada vez mais efetivas, né? Porque nós tivemos ali vários aspectos, né? Como a Bruna explicou, nós tivemos a presença do secretário estadual da pessoa com deficiência, nós tivemos uma parceria muito importante com a APAE, né? Que fez as palestras tratando de legislação, de temas recentes. Depois tivemos também formação para os nossos professores. E no último dia do Congresso tivemos a participação dos pais em uma mesa de discussão, né, intergeracional, para que eles pudessem falar das dificuldades, de como que foi, né, essa aceitação e depois na escola, em diversos ambientes, né, com seus filhos autistas. Então, foi um congresso marcado por muitos momentos de debate, de reflexão, que nos apontam essa necessidade de ter um olhar cada vez mais específico, né, e um olhar sem preconceito. Eu acho que essa é a grande temática do congresso, né, para que a sociedade possa entender cada vez melhor o que é o autismo e também entender como nós também entendermos como nós podemos atuar em relação a isso. No congresso foi apresentado um dado, né, de que hoje, segundo as estimativas nos Estados Unidos, a cada 36 crianças que nascem, uma tem autismo. Esse número pode chegar a cada 25 que nascer, uma criança autista. Então, hoje, para se ter uma ideia, né, na rede municipal de educação, nós temos um grande número de autistas, né, muitas crianças autistas. Nós temos cerca de 125 crianças já identificadas, né, com alguma deficiência, e a maior parte dessas crianças hoje são autistas. Então, é a realidade das nossas escolas e nós temos que trabalhar para poder melhor atuar em relação a isso, porque nós sabemos que é desafiador, né? Nós sabemos que não é fácil, é um transtorno do espectro, né? Então a gente tem crianças muito diferentes dentro de uma mesma sala. Antigamente nós tínhamos uma sala de aula que poderia não ter autista, hoje dificilmente nós, nessa proporção de cada 25 nascem um autista, dificilmente nós vamos não ter assim, uma sala de aula que não tem uma criança autista. E nós já temos salas que nós temos mais de uma criança, nós temos outros que estão em investigação, então essa é uma realidade que nós temos que estar sempre cada vez mais atentos. Perfeito. E também, né, eu acho que é uma questão interessante de hoje se entender que se tem autismo na sala de aula, né? Porque no passado, às vezes, a gente nem diagnosticava. Exato.
O diagnóstico, na verdade, ainda é muito complexo, né, Luciano? Acho que, aproveitando a oportunidade para falar a respeito, pela Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, a nossa referência no Sistema Único de Saúde é a APAE, pelo SER, que realiza essa avaliação. É evidente que nós temos uma crescente demanda, como o secretário Vitor até explanou, com dados estatísticos, que é uma realidade. Nós temos trabalhado para poder qualificar o fluxo, principalmente para que essas crianças tenham acesso oportuno, em tempo, para que façam o seu diagnóstico de maneira mais precoce possível, para que nós façamos as intervenções, os tratamentos e garantimos, né, todos os seus direitos. Hoje, um diagnóstico de autismo, em média, ele pode demorar até 6 meses para ser fechado dentro da nossa equipe especializada pela APAE, porque é um diagnóstico complexo, que exige inúmeras avaliações, e nós temos trabalhado até para melhorar esses protocolos, o que nós podemos pensar enquanto ampliação de serviço, porque nós sabemos que as 150 vagas que são hoje disponibilizadas pelo SER para atendimento de pessoas com deficiência intelectual já não são suficientes para a demanda crescente que nós temos vivenciado. Também é bacana, né, se pensar que se tem aí cada vez mais uma compreensão dos processos, de encaminhamentos, de ações, de atividades. E como o Vitor bem falou, né, hoje raramente a gente vai ter uma sala de aula que não tenha alguém com um diagnóstico. Mas quando a gente fala da inclusão, eu acho que uma coisa que mudou muito, não é, é o fato da sociedade para com o autismo. Não é? Antigamente a gente não tinha contato, ou com os casos mais agravados que eram de fato, né, retirados da sociedade. Hoje a gente já percebe uma geração toda que sabe entender, compreender e lidar diferente da sociedade em geral, né, Vitor? Eu acho que a aceitação das crianças na sala de aula, né, da própria sociedade avançou muito, mas ainda é bastante desafiador. Nós sabemos, né, que muitas crianças ainda sofrem preconceito, né? A gente teve os depoimentos das mães, por exemplo, de que crianças que não são convidadas para as festas de aniversário porque a criança pode chorar, ela pode ter uma questão com o som, e isso afasta ela do convívio com outras crianças. O que eu percebo, Luciano, é que na sala de aula isso melhorou muito, né? Eu me recordo, quando eu era criança, eu morava no sítio, né? E a gente tinha um sítio vizinho de um tio meu, que tinha um menino que ele era tratado como um bicho. Olha, eu tenho essa lembrança até hoje. Por quê? Porque ele tinha uma deficiência. Ele era escondido dentro de um quarto escuro, ninguém tinha acesso. Nós, crianças, né? Eu, meus primos, minhas primas, nós tínhamos medo dele sem conhecê-lo, porque a própria família criava isso em nós, né? De um preconceito tão grande que a pessoa era isolada da sociedade. Isso, né, vamos pensar há 30 anos atrás, há 35 anos atrás. Então a sociedade avançou muito nessa situação, né? Eu vejo as professoras relatando que, principalmente as crianças muito pequenas, elas vão percebendo, né, os comportamentos das crianças com autista, né? Porque tem a questão do som, que às vezes incomoda, então a professora já orienta a fazer silêncio. Tem algumas situações, né? Nós temos crianças, por exemplo, que eles pegam a garrafinha dos outros, então eles têm que colocar em alguns lugares, né, por conta disso. Então, assim, eles vão tendo essa aceitação e vão ajudando, inclusive, a essas crianças. É claro que nós não vivemos o mundo ideal, nós somos muito distantes disso ainda, porque o preconceito é muito grande na nossa sociedade, mas eu acho que é um avanço importante. E esses momentos de congresso, né, que nós fizemos um congresso, tanto com atividades presenciais como questões online, isso foi levado para o Brasil todo, né? Nós tivemos, em uma das ações que eu estava acompanhando lá, mais de 700 pessoas acompanhando simultaneamente. Fora que as palestras, né, continuam gravadas lá no portal do Claretiano, então no YouTube, né, é possível assisti-las ainda. Eu acho que isso dá uma dimensão muito grande, porque nós só vamos conseguir vencer o preconceito trazendo informações para gerar empatia, né, e cada vez mais envolver toda a sociedade nessa situação. Acho que uma das mães, outras pessoas falaram lá também, né, que o autismo pode ser uma causa apenas das mães de autistas, né? Tem que ser uma causa de toda a sociedade. Acho que toda a sociedade precisa estar atento a isso e atuar para combater esses preconceitos. E Bruna, quando a gente esbarra na questão da saúde, a gente tem duas ações centrais. Uma que é de fato o diagnóstico, que não é simples, não é um exame laboratorial que você vai lá, faz e sai do dia para a noite, ou seja, tem um acompanhamento multiprofissional, muitas vezes, para isso, e depois você também tem um acompanhamento multiprofissional
não é, para todas as questões inerentes dependendo de cada necessidade, não é? Então também é uma ação de longo prazo nas duas situações e de multiprofissionais, não é, que exige uma atenção cada vez mais crescente. Perfeito, Luciano. De fato, quando nós pensamos nas políticas públicas de saúde, a gente tem que garantir sempre acesso. Garantir o acesso é desde o diagnóstico até a continuidade do tratamento. E é um tratamento que ele vai se perdurar por muito tempo. Então, nós precisamos garantir que esse usuário ele seja assistido com integridade dentro da rede pública de saúde. Hoje, nós temos uma referência, como eu já disse, né, é uma referência que não tem conseguido absorver todos os casos, que realiza um trabalho de excelência, que é a nossa PAI, amplamente conhecida pela nossa sociedade, mas que nós temos vários diálogos, inclusive essa semana já temos marcado, para que a gente consiga pensar em soluções juntos para conseguir ampliar esse acesso dentro da entidade e também como parte da regionalização do governo do estado de São Paulo. Por quê? Não é só uma realidade do nosso município, e são serviços, inclusive a nossa PAI, ela também é um serviço regional. Então, nós precisamos otimizar esses fluxos, lembrando que o SUS, ele é uma política pública que ele é realizado de maneira regionalizada, né? Então, também é uma temática que nós temos trazido para discussão junto ao governo do estado de São Paulo, para que a gente tenha pactuações, outras referências, que a gente possa também assistir os nossos usuários com qualidade, dar o segmento necessário rapidamente, porque hoje nós lutamos contra o tempo, né? Muitas crianças, elas ficam ainda sem ter a certeza e as mães também angustiadas, né? Muitas vezes essas crianças são identificadas com alguns comportamentos na própria rede de ensino. Nós temos feito alguns fluxos para tentar melhorar essa identificação entre as secretarias, para que a gente consiga seguir essa criança o mais rápido, mas ainda nos esbarramos na capacidade técnica, na limitação do número de vagas. Hoje, sem dúvidas, é o nosso maior desafio, garantia de acesso, amplitude de vagas e também pensar em novas referências para atendimento, porque uma hora também, mesmo ampliando o número de vagas na nossa entidade, na APAI, esse número ele vai se esgotar e a gente precisa pensar em um serviço contínuo, né? E, Vitor, a escola também, de certa forma, faz essa ponte, não é? Porque muitas vezes os profissionais da educação são aqueles que fazem um alerta para a família, né? Isso é bem comum, né? Porque muitas crianças, o convívio hoje, né? A própria sociedade mudou a sua dinâmica, né? Muitas vezes as crianças não têm muito convívio com outras crianças. Então, quando elas entram na creche, quando elas vão para a pré-escola, é que elas começam a atuar num coletivo, né? Porque a criança, a gente sempre fala isso para os pais, né? No individual, todos nós somos uma pessoa, no coletivo nós somos outra, nós temos outros comportamentos, né? Temos outros comportamentos. Então, quando ele vai para a escola, é que ele começa a se relacionar com os coleguinhas, e aí os professores começam a perceber alguns comportamentos que podem indicar uma situação de autismo. Nós não somos médicos, nós não temos essa capacidade, né? E eu sempre discuto isso com a rede, né? Olha, nós temos que fazer relatórios bastante adequados, porque o nosso papel é pedagógico, então nós temos que observar essa criança do ponto de vista pedagógico, percebendo que a criança não consegue aprender, que ela tem uma dificuldade de interagir com outras crianças, que ela tem problemas na fala, que ela não desenvolve a linguagem. Então, isso nos leva ao encaminhamento para a Secretaria de Saúde, né, para que possam ser investigados pelos profissionais adequados. Então, a escola faz muito isso. É claro que nem sempre nós fazemos de forma adequada, porque hoje, Luciano, nós temos um componente social muito importante, que é a questão das telas. A gente sabe que as crianças, desde os 2 anos, já estão na frente de celular. Isso tem mudado o comportamento das crianças. Então, isso muitas vezes, que pode ser confundido com uma suspeita de autismo, na verdade é um comportamento de uma criança que não tem interação social, que não teve estímulo na questão da linguagem, que não teve outros estímulos para o seu desenvolvimento cognitivo. Então, isso tudo, né, se torna muito complexo. Eu acho que até por isso que é tão difícil essa avaliação, esse diagnóstico pelos profissionais da saúde. Porque nós temos esse componente, que é um componente social, que faz parte do nosso dia a dia,
grande parte das famílias, que também prejudica muitas vezes essa avaliação mais específica, né? Então, a gente sabe que a escola tem um papel importante, muitas vezes a própria família sabe, mas não aceita a situação. Nós temos essa realidade também, uma dificuldade, né? As próprias mães do movimento colocam isso, que é a questão da família aceitar, às vezes a mãe. Muitas mães já me falaram, até nos dias do congresso lá, eu achei interessante isso, né? Porque uma das mães falou, olha, meu filho está em investigação, eu observo, mas o pai não aceita de jeito nenhum que isso, né, que esses comportamentos podem sugerir um autismo, né? Mas a mãe está investido, né? E é um dado importante também que foi colocado lá do ponto de vista também social, é que muitos pais, inclusive, abandonam o lar quando descobre que o filho tem alguma deficiência, né? Então isso sobrecarrega muito as mulheres, né? Muito as mães que acabam tendo que lidar com toda essas terapias, né? Esse acesso à escola, porque a gente sabe que é uma luta dessas mães também para garantia de direitos, para garantir acesso, e são muitas terapias, né? Que muitas vezes as crianças que elas têm necessidade de fazer para ter qualidade de vida. Temos perguntas falando de outras questões coligadas aí de saúde e educação, uma delas da Vanessa aqui falando a respeito de vacinação, não é? Dessa questão importante, né, da matrícula e todas as ações estarem coligadas, e ela coloca justamente no momento que a gente tem tanta negação com relação à vacina, né? Muito obrigada, Vanessa, pela sua participação, pergunta extremamente pertinente. Nós temos nos aproximado muito enquanto secretarias, nós retomamos algumas reuniões que nós chamamos de reuniões intersetoriais para discussão de casos, e não somente isso, fazer ações realmente no âmbito da saúde, de promoção e prevenção, que inclui as campanhas de vacinação também nas escolas. Nós temos feito parcerias, as carteirinhas, a atualização foi um grande ganho que nós notamos já para este ano. Nós sempre pedíamos a cópia, o xerox das carteirinhas de vacinação, mas nós percebíamos que os pais levavam aquele xerox daquele documento, mas os professores também não sabiam verificar se a carteira estava atualizada ou não. Nem sempre nós conseguíamos captar em tempo oportuno essas crianças para a realização da vacina, colocá-las em dia. Então, dessa vez nós fizemos diferentes, né? Como vocês devem ter notado, nós pedimos para as mães antes, então no período de matrícula, ir até a unidade de saúde, onde nós emitimos o certificado da carteirinha vacinal atualizada. Então, aquelas crianças que porventura não tinham alguma dose já foram atualizadas, e eu acredito que nós tenhamos ganhado muito com isso, porque os nossos próprios índices de cobertura vacinal aumentaram expressivamente. Hoje nós temos índices que estão dentro do adequado. É claro que nós ainda temos muito a caminhar, mas nós vivenciamos anos relacionados a, como você disse, a negação, a um movimento até anti-vacina na nossa sociedade, que nós temos lutado muito bravamente para conseguir vencer com a ciência, com o conhecimento, demonstrando que a vacina é o único caminho para a gente prevenir formas graves de qualquer doença, e que com isso nós conseguimos proteger as nossas crianças, que inclusive é um direito. Aproveitar rapidamente para falar sobre vacinação, lembrando que hoje, dia 7 de abril, nós iniciamos a vacinação contra a influenza no nosso município, tá? Então, nós recebemos essa semana as vacinas, estaremos distribuindo, então todas as unidades terão vacinas disponíveis. O público-alvo, inicialmente, são idosos, profissionais de saúde, contactantes de idosos. Então, por exemplo, eu tenho um idoso em casa, então eu cuido desse idoso. Se você convive com esse idoso, é importante que também receba. Nós já estaremos ampliando para esse público logo de início. Enfim, nós vamos divulgar nas páginas oficiais da Prefeitura, também nos canais de comunicação, todas as pessoas que serão contempladas neste momento. E é uma oportunidade, inclusive, para também colocar em dia a vacina da Covid-19, o reforço vacinal, que deve ser feito pelo menos 2 vezes ao ano. E, Vitor, é interessante destacar isso, né, que é uma ação conjunta e que, de fato, são regras, devem ser seguidas. Eu tenho certeza que muitas vezes acabam, né, batendo lá na secretaria, né, algumas reclamações, ainda muito negacionismo que vocês têm que lidar. Pois é, Luciano, nós implementamos isso, né, o ano passado, no final do ano, para as matrículas já para esse ano. Então, toda vez que uma criança vai ingressar na creche ou mesmo em uma escola ou fazer a rematrícula, é obrigação da mãe ir até a UBS do seu território,
retirar esse comprovante, essa declaração de vacina para poder fazer a matrícula. No primeiro momento nós tivemos alguns questionamentos, nós temos situações específicas sim, de que alguma outra criança não pode tomar uma determinada vacina, então são situações que a gente vai resolvendo no individual, mas a aceitação, felizmente, da maior parte da população foi positiva nesse aspecto, né? A maior parte dos nossos alunos levaram os comprovantes de matrícula, por isso que estão matriculados, e é uma ação extremamente importante para melhorar a cobertura vacinal, mas principalmente para garantir a qualidade de vida, né, e a frequência escolar. Por quê? Nós sabemos que nas creches, na primeira infância, o número de vírus que circulam, principalmente de gripes, né, é muito comum, vai chegando nessa época do ano, vai ficando mais seco. Nós temos um grande número de afastamento de crianças por conta de problemas de saúde. Então, a vacinação, ela coíbe isso, né, garantindo o direito da criança a frequentar a escola. E é dever dos pais, né, garantir que as crianças estejam vacinadas. Mas além da questão da vacinação, nós temos muitas outras parcerias, né? Na questão do combate à dengue, nós fazemos concursos, fazemos ações. Nessa semana nós vamos iniciar uma ação bastante interessante, né, já deixar os pais avisados, que é uma política, né, acertada junto com a USP, aqui de Ribeirão Preto, né, os profissionais da área da odontologia virão a Batatais fazer uma avaliação da questão dentária das crianças. Todas as crianças do 1º ao 5º ano da rede municipal vão passar por avaliação neste mês de abril, e caso seja identificado algum problema ali que esse grupo tem trabalhado, nós vamos levar essa criança até Ribeirão Preto para que ela possa fazer o tratamento. Então é uma ação importante também, uma parceria com a Secretaria de Saúde, né? A vereadora Marcela Gaspar conseguiu, nos apresentou essa proposta, né? Nós aceitamos de imediato, porque nós sabemos que a escola tem um papel extremamente importante também para garantir a qualidade de vida, garantir a saúde das crianças. Uma temática que o Rogério também destaca, que é interessante, é a questão feita de avaliação oftalmológica, né? Que também, quando a gente fala de educação, é uma problemática aí, né, no ensino, né, Vitor? Pois é, Luciano, ano passado nós fizemos uma parceria muito importante, né, com a Secretaria de Saúde. Os nossos alunos de 1º ano, né, os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental passaram por avaliação, por triagem. Aí depois, as crianças que foram identificadas, né, que tinha algum problema de visão, né, a secretaria custeou, né, o óculos para essa criança, porque a gente sabe que às vezes a criança não aprende porque ela simplesmente não está enxergando, né, o que está escrito na lousa. Então isso compromete muito o aprendizado das crianças. Então foi uma parceria muito importante com a Secretaria de Saúde, né? A Bruna, que esteve até mais diretamente ligada a isso, pode falar até melhor, mas a gente sabe que o ganho, a importância foi muito grande, né? E a gente vê a alegria das crianças pegando o seu óculos, né? A parceria também envolveu o pessoal, os alunos da PAI, né? Foi assim, gratificante poder participar desse movimento que de fato beneficiou todos os nossos estudantes. Nós chamamos de projeto Ver e Cuidar, foi assim que nós nomeamos. É uma parceria da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Assistência Social junto à APAI. Então, por meio da entidade, nós realizamos essa triagem nas escolas municipais, nos primeiros anos, pensando na infância, no desenvolvimento realmente educacional, para a identificação precoce de alunos que, porventura, não estavam conseguindo enxergar e precisavam de uma avaliação especializada. A partir da triagem, essas crianças foram conduzidas para avaliação com o oftalmologista, e aquelas que por alguma situação social não conseguiam, como o Vitor colocou, custear o óculos, nós fizemos questão de dar esse óculos para essas crianças, a sua escolha, inclusive, tá? Elas que escolheram a armação, a coloração, personalizado, para que elas se sentissem pertencentes, cuidadas. Então, foi um projeto muito bonito que nós estendemos não só para as crianças no âmbito municipal, mas, como o Vitor disse, para todos os pacientes da APAI. Então, tanto na educação especial, quanto também os pacientes assistidos pelo SER, para que a gente conseguisse realmente ampliar esse cuidado, esse afeto que nós conseguimos transmitir por meio do projeto. Este ano o projeto continua e a nossa intenção, inclusive, agora é contemplar uma faixa etária um pouquinho maior, 2º, 3º anos, para que a gente consiga avançar, né? E, como eu disse, identificar precocemente crianças que tenham algum prejuízo visual e que podem ter um impacto muito significativo no seu aprendizado.
Perfeito. E é importante a gente compreender isso, né? Como as duas secretarias estão muito conectadas, né? A gente falou aqui de vários pontos, e esses são alguns de muitos, né? E fora de ações que ainda podem surgir com essas características, tá? Saindo um pouco do tema das parcerias, Lucélia, Bruna, perguntando a respeito das mudanças da UPA, não é? E como você acredita que isso pode ajudar na agilidade dos atendimentos. Oi, Lucélia, muito obrigada pela sua participação. Quem esteve na UPA hoje de manhã acompanhou, eu estou o dia inteiro lá na UPA, tá? Inclusive acompanhando o fluxo desde a recepção, desde as 7 horas da manhã, lá na frente mesmo, para acompanhar desde a abertura das fichas. Primeira coisa que nós já fizemos, a mudança da empresa médica, eu até cheguei a citar isso na Câmara Municipal, na semana passada, em sessão. Nós fizemos uma troca importante, temos feito algumas mudanças também de equipes, tá? Então, alguns médicos que foram apontados pela população, nós estamos fazendo a troca, mas é um momento que nós também estamos com novos profissionais em adaptação e também mudanças de fluxos. Por quê? De fato, nós temos uma demanda muito grande na unidade de pronto atendimento nestes dias, em decorrência ao período sazonal. Houve um aumento expressivo no número de dengue, nós temos o sorotipo 3 circulando, que é um sorotipo que ele causa a apresentação mais clínica mais grave da doença, então os pacientes eles vão recorrer mesmo aos serviços de saúde e nós precisamos estar preparados para recebê-los. Hoje nós estamos durante o dia com 5 profissionais, à noite com 4. E por que eu disse que eu estou acompanhando da recepção? Porque mesmo já conhecendo os fluxos habituais, ali estando, vivenciando com a equipe, acolhendo e já verificando, por exemplo, só agora de manhã, muitas mães com crianças que, inclusive, eu já direcionei para a atenção básica, que nós tínhamos vaga com pediatras também, outras situações que nós já aproveitamos e já captamos o segmento na atenção básica com vaga disponibilizada, porque também não adianta nós ampliarmos as vagas na atenção básica e o usuário continuar procurando diretamente a UPA para o atendimento imediato. A gente sabe que, claro, há situações que vão ali ser necessárias, como, por exemplo, a dengue, mas o segmento mesmo. Tem muitas doenças, por exemplo, tosses há uma semana, às vezes há uma bronquite, ou mesmo a especialidade. Nós temos ginecologistas, pediatras. Por vezes eu ouço a população falar, olha, mas não tem vaga. E quando a gente faz o acolhimento, nós verificamos que há possibilidade, sim, de colocar no mesmo dia, ou às vezes na mesma semana, agendar. Eu acho que tudo parte do ouvir, né? Então, assim como as pessoas que me conhecem, eu sempre atendo virtualmente a qualquer momento, eu decidi que estarei lá, porque fica muito mais fácil estar ali presente, já resolver as situações e principalmente estar junto com a equipe, porque é a nossa equipe, é a equipe que eu acredito, é a equipe que eu defendo e que eu sei que a gente tem muita potencialidade ali dentro da unidade de pronto atendimento. Então, a gente salva vidas e a gente vai trabalhar para melhorar a cada dia, mais juntos. Perfeito. Vitor, gratidão pela participação conosco, fica aqui sempre o convite, não é? E parabéns pelas parcerias. Obrigado, Luciano, obrigado à TV Educadora, né, por esse convite, agradecer a Bruna, né, são tantas parcerias, são tantas ações, nós falamos de algumas, né, que aqui durante o programa, mas a gente se estende isso, né, o dia todo, né, conversando, tratando de situações. Nós estamos agora conversando também para garantir formação para os nossos profissionais. Então, são parcerias importantes, sempre pensando no bem-estar da nossa população. Então, todas as ações que nós fazemos é porque nós entendemos que o cidadão é único, ele é filho de Batatais, no caso das nossas crianças, e nós temos que cuidá-lo, né, com todo carinho e com políticas públicas adequadas. Então, obrigado à Bruna, né, toda a Secretaria de Saúde, sempre muito gentil em atender às nossas demandas. Bruna, gratidão pela participação e fica sempre o convite aqui. Obrigada, Luciano. Obrigada a todos os telespectadores. Gostaria também de publicamente agradecer ao Vitor, que é um excelente secretário, é um exemplo que, inclusive, luta pelas políticas públicas e ele faz uma parceria muito importante com a Secretaria de Saúde. Muitos avanços que nós tivemos nos últimos anos é exatamente por essa acessibilidade, por essa sensibilidade de entender a importância que é nós trabalharmos juntos, né? E os caminhos que foram traçados, eu tenho certeza que a gente ainda pode melhorar muitas coisas e que nós vamos conseguir, porque nós compartilhamos de muitas visões em comum, principalmente na articulação das ações que são necessárias, pensando na promoção, na prevenção da saúde e no cuidado às pessoas. Tá? Então, muito obrigada.